Ainda criança, dizia que queria ser rei. Começou há 2 anos a rodar aquela que é a primeira curta-metragem da sua carreira, chama-se Vasco Rosa e por esse percurso, ainda no início, é o convidado do Melhor é Impossível. Vasco, ainda queres ser rei do cinema? Rei do cinema quero. Já não quero ser rei da família real, já não quero ser o rei de Portugal, mas quero ser rei do cinema. Espero ser rei do cinema. Este percurso que começaste vem de um projeto que tu tiveste de desenvolver na escola. Exatamente, o Para que a Guerra? Começou por ser um trabalho para disciplina de História no 9º ano. O professor disse-nos que queria um pequeno filme e eu comecei por fazer o Para que a Guerra, que retratava também os últimos dias de uma família. Era uma história um bocadinho mais trágica de últimos dias. Esse filme ficou com cerca de 10 minutos para a versão da escola. Entretanto, o 9º ano acabou, fui para o 10º ano, continuei a estudar e decidi fazer a continuação desse filme, o Para que a Guerra, e fiz um filme com meia hora. A guerra está muito presente nas tuas obras. A guerra está muito presente. Eu costumo criticar muito que o cinema português, pronto, na minha visão, que fala sempre de temas muito negativos e já me confrontaram com isso. Tu dizes que o cinema português trata de temas tão negros e tu vais buscar a guerra. Mas a minha ligação, não que o meu próximo filme vai ser sobre a guerra, acho que não vou voltar a fazer mais um filme sobre a guerra, mas a minha ligação no fundo, com a guerra tem a ver com a transformação. Ou seja, é impossível nós ficarmos indiferentes a uma guerra. E o que eu gostei de mostrar nestes filmes com a guerra foi, no fundo, que a guerra vai tocar não só a todos, como toca à alta sociedade. Ou seja, os dirigentes mais altos vão acabar por ser afetados pelas decisões que tomaram. E todos aqueles que, no fundo, pactuaram com essas decisões, os menos poderosos, mas que estavam ligados ao poder, acabaram também por ser prejudicados. Ou seja, a personagem da Eva, nos últimos dias, ela era uma mulher de alta sociedade, ela era a mulher deste general. Não podemos ilibá-la de culpa de tudo o que aconteceu, tudo o que os nazis fizeram, só pelo facto dela não saber. Se ela não sabia, devia ter sabido, devia-se ter informado. Mas claro que na altura as mulheres e toda a sociedade, que não os dirigentes, não tinham noção dessa realidade. Mas deviam ter-se informado, deviam ter aberto os olhos. Não se podia simplesmente fechar os olhos para o que estava a passar, para o que o regime... Tiveste que te preparar para fazeres este filme. Sim. Foi uma pesquisa que fizeste. Sim. Ao nível de adereços, ao nível de como aquelas pessoas falavam, do tipo de casa em que habitariam, as roupas que usariam. Vi filmes, vi vídeos no YouTube, li livros, dei-os aos livros lá de casa do meu pai de história, que raramente lhes tocava, pelo menos com um objetivo tão grande de tirar de lá algo que pudesse servir ao meu filme. Ou seja, nomes, porque não é só dar um nome alemão às personagens. O meu personagem era o Heinrich von Fritz. E disseram von Fritz, não, isso é lá o Silva da Alemanha, é uma coisa muito comum. E lá pusemos von Sternberg. Tivemos sempre abertos a sugestões de... As personagens desta curta são também estereótipos de uma certa sociedade de uma época muito conturbada, neste caso da Europa, até do mundo. Certo. Que estereótipo é que tu quiseste passar com cada uma das personagens? Sim, o Heinrich, o general, era um típico general. Não sei se seria assim tão típico, porque ele era talvez mais obstinado e mais obcecado pelo nazismo do que um normal general, do que um oficial seria. Se bem que eles eram todos muito concentrados, tinham jurado fidelidade ao Hitler e iriam cumprir até ao fim. Ele cumpriu até ao fim. Não foi a família, não foi nada, nem nada o fez parar. Nem o próprio filho. Que eu acho que se um filho não é capaz de nos fazer pensar nas decisões, acho que mais nada é capaz de fazer, nem a mulher. O Heinrich foi um dos responsáveis por toda a matança, por toda a invasão de países soberanos por Europa fora. Já a Eva demonstra aquela classe, ela representa por si toda a classe alemã, todas as pessoas que estavam de olhos tapados perante tudo, que não viam, ou que fingiam que não viam, e só quando as consequências lhes chegaram às portas é que abriram os olhos. Se bem que a Eva era uma mulher diferente, ela não era como as alemãs típicas, ela era capaz de ouvir rádio, como ela ouve no filme, rádio BBC, rádios estrangeiras, para ter a noção, mas só começou a ter essa noção muito no fim, muito nos derradeiros momentos. Ou seja, já não foi capaz de solucionar pelo menos a sua família no meio de todo o conflito. O Hans representa a descendência alemã, ou seja, no fundo, o Heinrich ainda estaria vivo hoje, na Alemanha. Teria hoje 80, 90 anos. Estamos a falar do filho da família. Exatamente, do filho da família. Ele representa toda aquela geração alemã que ficou sem os pais, por causa da guerra, e que foi capaz, na minha opinião, foi capaz de reconstruir a Alemanha. A Alemanha, se hoje é um país rico, poderoso como é, tem a ver com a vontade que eles tiveram de pegar num país
de o erguer das ruínas e torná-lo numa grande potência, que é a Alemanha. Falámos aqui de uma personagem que é extremamente importante nesta curta, que é a personagem Eva, desempenhada pela Sara Vicente. Fala-me um pouco sobre ela. Sei que ela teve, para além de o papel feminino, digamos, por excelência na curta, tenho a certeza que ela também serviu de inspiração para a realização do filme. Sim, sim. Foi em outubro de 2007, quando comecei a ter as primeiras ideias, que lhe liguei e ela disse logo que sim, que adorava fazer parte do projeto e que ia ajudar-me tudo o que fosse preciso. Entretanto, começámos a escrever o guião e o processo de escrever o guião foi muito alargado, foram muitos meses que eu escrevi o guião com a Flor Bela. E eu de vez em quando via a Sara e eu não via a Sara, via a Eva. Fazia-me confusão, porque se calhar estar na rua a passear e a pensar, pronto, e ela aparecia com o namorado, eu ficava assim meio... Quem é que está aqui? É a Sara? É a Eva? Porque eu não via a Sara, via a Eva. Porque a Eva... Eu ia dormir e sonhava com a Eva. Eu estava a almoçar, eu estava a almoçar com a Eva. Ela estava sempre presente. Foi fácil separar as águas enquanto ator, realizador da curta?